Então, conhecer o passo a passo das operações, entender como as coisas funcionam, sejam elas dentro da empresa importadora e exportadora, como é que as coisas funcionam dentro das alfândegas, como é que a logística pode ajudar ou prejudicar um processo, como é que se dá a infraestrutura brasileira nos seus mais diversos modais, nos seus mais diversos estados, nos portos, aeroportos, enfim, espalhados por aí, é um ponto bastante significativo quando se pensa em contratar um profissional, em adquirir um profissional para dentro de uma organização, né? Então, está aí um ponto também de pensamento, enfim, para que vocês possam avaliar. E é justamente o que o curso propõe, trazer a vocês o entendimento desse passo a passo, por exemplo, considerando que o produto exportado, desde a saída do exportador até que ele chegue ao seu destino, e o contrário também, coletar um produto de importação no exterior, trazendo ele aqui para o mercado local. Então, é relevante conhecer isso e saber administrar os terceiros que estarão envolvidos aí. Então, a preparação do curso, todo o conteúdo foi cuidadosamente pensado e desenvolvido, né, para que você consiga adquirir todas essas habilidades e possa dar conta de responder a tudo isso, né? Aqui vou só dar uma pausinha aqui. Luling pergunta quanto tempo para obter o registro de ajudante e despachante. O curso ajuda? O curso ajuda em muito, isso eu posso garantir. Afirmo a vocês que ajuda em muito. E o tempo é de 2 anos. Depois de registrado como ajudante, 2 anos depois pode requerer o registro de despachante, que é uma profissão muito, muito interessante. Muito interessante. Com relação à atuação de profissionais de comércio exterior, é muito comum a gente pensar, eu vou atuar como comércio exterior em grandes empresas, né? As pequenas empresas também fazem comércio exterior, ou seja, é uma atividade muito próxima de qualquer empresa. Então, as pequenas empresas também são uma oportunidade para que a média de remuneração, a gente vai falar daqui a pouquinho, ô Luling, a gente chega lá e já vamos falar já. Né? A Ana Cláudia pergunta se vai explicar os processos logísticos. A gente não teria um tempo aqui nessa aula para fazer isso, mas eu tento aqui no slide seguinte, eu tento te dar uma prévia sobre isso, tá bom? Então, voltando aqui, né, a atuação, né, desse profissional, ela pode se dar numa grande empresa, numa pequena empresa que também faz comércio exterior, e a gente acaba se envolvendo diariamente com os diversos órgãos controladores. Aqui a gente tem alguns exemplos, né? A Receita Federal do Brasil, o Banco Central, a Anvisa como órgão anuente para produtos controlados pela Anvisa, o próprio Ministério da Agricultura, o MAPA, o Ministério de Exército e Defesa, enfim. Então, diariamente a gente acaba se envolvendo com quem controla e quem faz a anuência das licenças de exportação e de importação, o que abre um leque muito grande de possibilidades para esses profissionais, né, de atuarem, inclusive dentro dos próprios órgãos controladores do comércio exterior. Então, é um mercado bastante significativo do ponto de vista de oportunidade. E eu sempre digo em minhas aulas, né, que a oportunidade, ela não bate na sua porta, pelo menos na minha visão, é como eu vejo, a gente as cria. Então, você cria as oportunidades à medida em que você vai fazendo o seu network, vai desenvolvendo, né, o relacionamento com empresas, as empresas controladoras, os importadores, exportadores, os terceiros e as empresas de logísticas e assim sucessivamente. No que diz respeito às áreas de conhecimento para se fazer comércio exterior, né, aí você tem alguns exemplos, né? Bancos, área de câmbio, área de remessas internacionais, recebimentos, o fechamento de câmbio, enfim, que cuida da parte financeira. A gente tem todos os órgãos controladores e anuentes, nós temos empresas que importam, empresas que exportam, nós temos empresas de consultoria, nós temos os armazéns de carga, nós temos as agências marítimas, enfim. Há uma infinidade de áreas, uma infinidade de empresas que prestam serviço, além de importadores e exportadores, os quais certamente geram para vocês a possibilidade de ingresso no mercado. No que diz respeito ao processo logístico, ou Ana Cláudia, que você me pergunta aqui, né, para a gente, sem obviamente querer esgotar o assunto e sem a gente se estender muito, ele é um processo bem complexo, né? Imagina você tirar um produto de um fornecedor e colocar num outro país,
né, o quanto isso demanda de planejamento e conhecimento. Então, o que eu posso te falar no sentido de processo logístico, é muito importante analisar os cenários, porque às vezes a gente pensa assim, eu vou fazer um processo via marítima porque o frete é mais barato. O frete pode ser mais barato, mas o contexto do processo como um todo, talvez o aéreo te traga mais vantagem, mesmo você pagando um frete aéreo mais, né, mais alto. A infraestrutura deve ser considerada até para que você, ou o profissional, tome a decisão de quem faz e quem assume os riscos da contratação de um seguro, de um armazém, de um frete nacional, de um frete internacional. Então, considerar a infraestrutura dos países para que essa decisão do processo logístico seja acertada ou mais acertada possível, né? Então, às vezes você tem um porto que é mais eficiente, um aeroporto que é menos eficiente, uma estrutura de alfândega que funciona, uma que não funciona tão bem. Então, todos esses pontos precisam ser considerados no processo logístico para que a gente possa decidir da melhor maneira. Para entender bem do processo logístico, eu sugiro você, caso você não conheça, enfim, ou se conhece, de repente se aprofundar um pouco, nos Incoterms, nos termos de negociação internacional, que orientam bem essa questão logística no comércio exterior, tá bom? A questão aqui, que mais aqui? O Felipe pergunta as expectativas de comércio exterior para 2019, né? O senhor acha que o Brasil está em crise? Afeta o comércio exterior? Bom, aí, Felipe, é uma opinião muito pessoal, tá certo? Pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho acompanhado, eu vou ser bem honesto e digo que a gente talvez não tenha uma evolução muito significativa. A gente vai ter que ainda esperar um pouquinho para ver, né? É lógico que o Brasil, quando esteve agora recentemente nos Estados Unidos, ele abriu uma frente de negociação, né, com os Estados Unidos em vários aspectos, né? Por exemplo, liberar aqui a base de lançamento de foguetes de Alcântara, isso traz receita, isso traz recurso, traz investimento. Então, mesmo que não seja uma ação direta de comércio exterior, as intenções que foram colocadas ali são intenções que têm por objetivo atrair investimento. Então, acho que à medida que essas coisas saírem do papel e evoluírem, a gente deve ter um 2019 melhor e propício aí para o desenvolvimento de comércio exterior, tá certo?